E é realmente uma alegria poder estudarmos juntos essa doutrina, não é? E eu coloquei de propósito ali que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre penas e gozos, recompensas, né? Futuros. Aí eu coloquei uma paisagem bacana, uma paisagem não tão bacana. Mas eu fiz isso porque uma das coisas que o Espiritismo nos traz, esclarecendo, não mais como uma hipótese, uma teoria, é o que acontece após a morte. Então, não traz uma teoria de céu e de inferno, traz uma realidade que todos nós continuamos após o desencarne do corpo, né? E que nós vamos continuar sendo o que somos. E que estar aqui neste momento, em que tantos conflitos, tantas dificuldades aparecem em nossa sociedade, é uma oportunidade bendita de reaprender o que é o amor, que Jesus tem nos ensinado sempre, há mais de 2000 anos. Então, estar aqui neste momento é um privilégio. Então, se nós vamos falar de penas e gozos futuros, eu vim trazer, né, essa contribuição aí, que com o Espiritismo, o conceito de céu e inferno sofre grande transformação. Não mais aquele lugar paradisíaco, que os anjos ficavam tocando harpas, sem nada a fazer, e nem mais aquele fogo eterno que nunca consome, que não acaba. Não. Nós vamos ver que a doutrina nos traz que existem, sim, ambientes infernais e ambientes felizes, produzidos por quem? Pelo Espírito, que é a criação divina. E como nós temos esse poder de criar, aonde nós estamos criando. Todos nós queremos o céu, né? Ou seja, estarmos bem, felizes. Mas quantos de nós trazemos o inferno no coração? Então, o que a doutrina vem nos dizer é que o céu e o inferno não são lugares. São aonde estão os nossos sentimentos e aonde estão os nossos pensamentos. Que Jesus é um ser angélico, um ser perfeito, que está no comando deste planeta. Jesus esteve aqui conosco com a sua pureza. E é por isso que ele continua a nos sustentar com o seu amor, até que nós todos construamos o reino de Deus em nossos corações. Então, Jesus veio nos mostrar que é possível estar em lugares adversos e fazer a luz triunfar. Que foi o que ele fez, e a luz dele triunfa até hoje, e vai continuar triunfando, como ele mesmo disse, passará céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Jesus triunfa sempre. Por quê? Porque Jesus é esse ser angélico, que aceitou de Deus reconduzir todos nós de volta aos braços de Deus. E aí ele nos falou do Paracleto, do Consolador, que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita veio levantar o véu, veio tirar os mitos, veio nos esclarecer quem somos nós. Todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus. Ninguém pode tirar essa essência divina nossa. Agora, nós temos livre-arbítrio, que é também uma prova de amor. Deus nos criou simples e ignorantes para quê? Para que nós fizéssemos esse aprendizado de amor, até chegarmos a ser espíritos puros,
simples, ignorantes, vamos aprendendo, errando, acertando, entendendo as leis que regem o universo, praticando essas leis, e aí nós vamos aprendendo que a vida se espraia, além túmulo, em todas as direções, de acordo com as nossas afinidades, de acordo com o nosso progresso, de acordo com a nossa vontade de seguir o nosso Senhor Jesus. Quanto mais perto nós estamos das pegadas dele, mais a gente está construindo esse reino de Deus em nossos corações. Então, a doutrina vem nos esclarecer que os lugares não é mais um céu, um inferno. O que nós temos, na verdade, é o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso progresso espiritual. Então, nós determinamos com a nossa vontade, né? E os infernos, né? Eu só coloquei para vocês lerem um pouquinho, mas o que é o inferno, né? O inferno não é um lugar circunscrito, apesar de existir, sim, regiões infernais. Por quê? Porque nós temos a nossa origem divina e nós co-criamos. Aonde eu estiver, eu estou co-criando. Porque isso é inerente aos filhos de Deus. Graças a Deus que enquanto a gente ainda é espírito imperfeito, espíritos com dificuldades, as nossas cocriações são muito efêmeras. Mas por que existem lugares infernais? Porque nós criamos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, as paisagens. Não é? É igual dentro de casa, né? Vamos lá para dentro da nossa casa. Quando começa um conflito, e que a gente não vigia e não ora, como Jesus nos ensina. O que acontece, gente? Daí a pouco a gente vê que está num ambiente infernal. Ninguém fala coisa com coisa. Ninguém respeita ninguém. Mas, quando os ânimos se asserenam, e a gente volta o nosso pensamento para acertar, buscando aquele que tudo pode, nos ajudando nas nossas limitações, a gente vê que o ambiente modifica quando os nossos comportamentos e os nossos sentimentos se modificam também. Não é assim, gente? Então, esses lugares infernais são criados por nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Todos nós temos essa certeza de que a vida continua. Por que será que nós temos essa certeza, gente? Será que é porque a gente é espírito? Será que é porque a gente já viveu outras vidas? E que nós trazemos as reminiscências, as lembranças lá do passado? Não será por isso, né, que a gente tem essa certeza dentro do nosso coração que a vida continua? Que existe uma vida futura? E é claro, né, gente, a doutrina nos esclarece que nós desencarnamos e continuamos a ser quem somos, com todas as qualidades e com todos os defeitos que nós temos. Nós continuamos com a nossa individualidade. Nós não perdemos num todo. Nós continuamos a ser o que somos. Crer em Deus sem admitir a vida futura, diz Kardec, que é um contrassenso. Não é? Por quê? Por que eu vou acreditar que tudo acaba? Eu creio em Deus e tudo vai acabar ali, no túmulo? Isso é uma teoria materialista que o Espiritismo vem combater. A teoria, né, a filosofia, não o materialista. O sentimento de uma existência futura reside no íntimo de todos os homens, de todos os seres humanos. Antes de encarnar, o espírito conhecia essas coisas. E a alma conserva vaga lembrança,
e sabe do que viu no estado espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 959. Então, esse sentimento da existência da vida futura é porque nós somos espíritos, nós já passamos e lembramos disso, vagamente. Mas temos essa certeza. Né? Assim como temos a certeza que vamos todos desencarnar. E os vários irmãos aqui desencarnados presentes sabem que a vida está continuando. E aí, quais são as penas e recompensas futuras, né, gente? Nós temos esse sentimento inato, ou seja, todos temos esse sentimento da justiça divina. E ela nos dá a intuição de que também existem penas e recompensas. Ou seja, existe o mérito naquele que se esforça para se vencer. E existe também uma punição, que na verdade é uma forma de aprendizado para aquele que insiste em sair fora das leis que Deus criou para que nos harmonizemos com todo o universo. Então, as recompensas futuras vai depender sempre das minhas posturas, dos meus comportamentos, dos meus sentimentos. E em relação à questão moral, Jesus já nos ensinou o que temos que fazer, não é mesmo? O espírito, ao encarnar, traz o pressentimento dessa realidade, porque somos espíritos, já vivenciamos. Melhores nos tornaríamos se pensássemos muito nessa questão. Quanto mais nós temos certeza da efemeridade dessa vida, da transitoriedade, da rapidez com que essa vida passa, mais a gente teria certeza de que não vale a pena a gente se apegar às coisas que não nos enriquecem espiritualmente. Todos nós sabemos, e se todos tivessem essa certeza, nós não teríamos pessoas iludidas ainda em passar o outro para trás, em passar toda uma sociedade para trás, em ser violento. Por quê? Porque nós sabemos que tudo tem uma recompensa, tem a sua pena e sua recompensa. Que tudo que eu faço com o outro, quem nos ensinou isso foi o Cristo, eu faço primeiro a mim mesmo. Quando eu leso quem quer que seja, eu já me lesei primeiro. No meu perispírito já está lá. O que eu fiz para o outro? A lei de causa e efeito, né, gente? A lei perfeita, causa e efeito. Então, aonde que estão as leis de Deus? Em nossa consciência. Qual o limite? Nós não vamos nos enganar se a gente tomarmos o direito pessoal para o direito do próximo. Aquilo que eu quero para mim, eu vou querer para o outro. Não podemos nos enganar, porque ninguém em sã consciência vai querer mal para ele. Vai, gente? Então, nós precisamos trabalhar essa questão. E se a gente melhor entendesse isso, nós estaríamos cada vez mais nos trabalhando para seguir mais de perto o nosso guia e o nosso modelo, que é Jesus, nosso Mestre e Senhor. Se hoje tivéssemos realmente nos cristianizado, nós não seríamos mais um mundo de provas e expiação. Mas ainda nós estamos num processo de cristianização, de viver o que o Cristo nos ensinou, de aprender a amar. Como é inevitável esse momento, né, gente? Todos nós, qual o sentimento que nós temos no momento
da desencarnação. Eu coloquei morte, né? Qual o sentimento que nós temos? Isso vai depender dos valores que eu tenho, de onde eu me posiciono, do que eu acredito. Eu acredito no nada? Eu tenho medo porque eu sei que eu fiz muitas coisas ruins para os meus irmãos e para mim mesmo, né? Porque antes de eu fazer para o outro, eu já fiz para mim. Então, como eu me posiciono? Depende dessa construção que a gente está fazendo. E essa construção a gente faz toda hora. E a gente pode recomeçar toda hora. Ah, mas eu já errei muito, já fiz muita coisa. Oh, tudo nos convida ao recomeço. Tudo nos convida a todo dia fazer melhor do que fazíamos antes. Tudo. Então, para o cético, para aquele que não crê em nada, duvida de tudo, né? Ele tem dúvida. Será que existe ou não existe? Para o culpado, e a culpa não é do outro, né, gente? Está em nós. Tem o temor. E para os homens de bem, a esperança. Aí a gente falou que é inato no ser humano, no homem, no sentimento de que a vida vai continuar. Então, como é que pode ter pessoas que são céticas, que não acreditam? Porque tem um orgulho. Na verdade, quase todos não têm essa certeza se são realmente céticos. São em números muito pequenos. E no momento da morte, geralmente deixam de ser. É isso que a gente vê nos diversos livros, né? Que a gente lê dos nossos irmãos contando para nós que eram materialistas, chegou lá diante da realidade da vida, não tem o que fazer, a não ser se dobrar à realidade, que a vida continua. Não é? Não tem o que ser feito. E aí eu coloquei, porque eu acho esse comentário de Kardec no que é espiritismo muito bacana, porque naquela época, olha como é que Kardec era respeitoso. Nós estamos falando tanto de respeito, a nossa sociedade precisa tanto de respeito, gente. Respeito com a diferença, respeito do outro pensar, aprender a discordar sem ser violento, sem ser agressivo, acabar com essa cultura do ódio. Nunca, nada vai justificar que tenhamos ódio de alguém porque ele pensa diferente da gente. Então, nós precisamos muito aprender com Cristo. E Kardec aqui, ele dá um exemplo muito bacana. Ele fala que ele é contra, sim, o materialismo, mas de maneira nenhuma é contra o materialista. Não quer que fica atrás deles, crucificando, não é isso. Nós somos contra, por quê? Porque somos espíritos eternos. E o espiritismo comprova que o materialismo é uma teoria que não se fundamenta. Não é? Então, vamos aí ver esse comentário de Kardec. Os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é certamente livre de crer no que quiser, ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aqueles que acreditam no nada depois da morte. Assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Ou seja, nós não compactuamos com nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de violência, apesar de nos posicionarmos. Não é? Então, nós nos posicionamos. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina, que se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra em fórum íntimo, quer dizer, quando eu creio da consciência das pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a se generalizar. Muitas das situações que nós estamos vivendo hoje, gente, das pessoas perderem todo tipo de esperança, atentarem contra a própria vida,
tem muito a ver com acreditar que tudo vai acabar ali no túmulo, o que não é uma verdade. Por pior que sejam as dores que nós tenhamos aqui, elas são muito melhores e mais fáceis de serem trabalhadas aqui do que no mundo espiritual. E quando a gente atenta, né, contra a nossa própria vida, nós estamos atentando contra um dom supremo, que é o da vida, que foi dado a nós pelo Senhor da vida. Portanto, nós estamos vivendo um momento hoje da nossa sociedade em que nós estamos precisando pedir, incluir nossos jovens, nossas crianças, todas as pessoas nas nossas preces do dia a dia, para que ninguém perca a esperança de tal forma, para que ninguém sinta uma dor de tal forma que prefira atentar contra a própria vida. Por isso que o Espiritismo se posiciona mesmo contra o materialismo, mesmo porque o materialismo não se sustenta. Nós somos espíritos eternos. Quantos irmãos desencarnados estão comunicando conosco? Quantos livros que Chico psicografou? Mais de 400? Não é mais de 400, Orestes? Mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier. Nossos irmãos, homens que estavam aqui, que contam das experiências dele além túmulo. Então, o materialismo fala que tudo acaba no túmulo, e aí, olha como é perverso isso. Se tudo acaba no túmulo, por que eu vou tentar me disciplinar, tentar me trabalhar para ser um ser humano melhor, para seguir o Cristo? Por isso que essa doutrina, ela é uma chaga na sociedade. Porque ela tira a esperança e tira, principalmente, a nossa essência divina. De que todos somos filhos de Deus, criados por Ele. Então, como é que existe a intervenção divina? Deus se ocupa com todos os seres que criou. Ou seja, Deus não tem preferidos. E como é que Deus cuida de cada um? Ele criou leis. Leis que são como Ele, perfeitas, que são como Ele, justas e boas. Essas leis valem para o planeta Terra como vale para todo o universo. Então, através das leis, nós sentimos a intervenção de Deus. As leis divinas regem todas as nossas ações e traçam os limites. A punição é a consequência da inflação às leis de Deus. Todas as vezes que eu faço algo que vai contra as leis de Deus, eu tirei a harmonia que está regendo todas essas leis. E quando a gente tira essa harmonia, o mínimo que se espera é que a gente volte e refaça aquela ação, ou aquele ato, né? Ou aquele pensamento, aquele sentimento, para que, de novo, se estabeleça o quê? A harmonia dessas leis. A gente coloca punição, porque nosso vocabulário ainda, né? Mas tem muita coisa ainda que, na verdade, é uma aprendizagem. É uma oportunidade de refazer o que ficou errado. Nós que somos, né, maus, como disse Jesus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? E o Pai que está no céu? Então, essa punição não é uma punição, é uma possibilidade de aprender, refazendo, aprendendo a ser o quê, gente? Aprendendo aquilo que nós fomos destinados por Deus.
Deus criou todos nós, simples e ignorantes, mas com um destino, com um determinismo, que todos vamos ter que chegar lá, de termos espíritos puros. E para a gente ser um espírito puro, ou seja, um espírito feliz, nós temos que tirar, né, e transformando a nossa maneira de pensar, de sentir, e colocando ela cada vez mais próxima do nosso mestre e do nosso guia. Tirando, né, essa violência que ainda há em nós. E nós vamos tendo essa oportunidade de fazer isso. Somos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós decidimos o que nós vamos fazer. A todo momento, nós estamos tomando decisões. Às vezes, decisões felizes, às vezes, decisões infelizes. Não é? A todo momento. Eu posso estar aqui falando com vocês e vir um pensamento que não é muito bacana. E eu tenho livre-arbítrio para decidir o que eu faço com esse pensamento. Se eu vou acolher, se eu vou rejeitar. Porque não é assim? Nós estamos em completa inter-relação uns com os outros, encarnados e desencarnados. Eu sou influenciada e recebo influência. E influencio também. Mas eu sou dona do meu livre-arbítrio. Eu decido o que eu vou fazer com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com os meus comportamentos. Baseando o quê? Sempre em Jesus, nosso Mestre e Senhor. Se vocês basearem em qualquer outro, vocês não vão conseguir caminhar. Nós só temos um guia e modelo, que é Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, já que nós temos consciência que somos os causadores, tanto da nossa felicidade quanto da nossa infelicidade, cabe a nós, né, fazermos algumas coisas em relação a isso. Aqui eu falei de espíritos, bons espíritos, espíritos felizes, está ligado diretamente à nossa elevação. E o que é elevação? É a quantidade de qualidades que eu consigo colocar na minha maneira de pensar, de sentir, de comportar. Não é? E aí eu trouxe esses três aí, que viveram esse momento que nós vivemos, né, gente? Momentos difíceis, amargosos, e que souberam comportar como verdadeiros cristãos. Não é? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Então, e vários outros. Uma multidão de anônimos, né, que sabem comportar e estão cada vez mais transformando a sua maneira de pensar, de sentir, de fazer. Quando a gente vê o Chico, né, eu tenho uma entrevista que eu vi do Chico, que ele falou com a irmã assim, e se eu não quiser fazer? Se eu não quiser fazer isso tudo que é espiritualidade, só, eles podem também achar que não precisa ficar aqui, né? Olha bem, o Chico, ele foi fazendo também esse caminho. Né? Ele chegou um momento e disse, mas eu quero fazer outras coisas. E se eu não quiser fazer? Aí a Emmanuel falou com ele disse, você é como um cavalo que tem o dono. Né? O dono decide o destino dele, se vai para lá, se vai para cá. E a espiritualidade também vai decidir. Ué. E aí, diferente, né, gente, da pessoa que caminha, Chico pensou, refletiu, trabalhou as suas dificuldades. Porque a gente vê o Chico triunfante, ele é triunfante, sim. Não é perfeito, mas é triunfante. Porque ele foi se vencendo também. E aí nós vemos que o que traz a verdadeira felicidade? O amor que os une. Então, não é dinheiro, não é poder. É o conhecimento que possuem. Também no Livro dos Espíritos, o que é a felicidade? O que traz felicidade? O conhecimento de todas as coisas.
Por que nós somos criados simples e ignorantes? Para poder ir aprendendo todas as coisas. E quando chegarmos ao aprendizado de todas as coisas, e esse aprendizado ele é tanto em termos de conhecimento como em termos de moralidade, Emmanuel diz que são duas asas que nos levam a Deus. A asa da sabedoria, que é mais do que conhecimento. É saber usar o conhecimento. E a asa da moralidade. Essas duas asas nos levam à perfeição. Então, o amor que nos une, o conhecimento que possui e o bem que faz. Isso é a felicidade para os espíritos. Por isso que Jesus era feliz. Ele é feliz. Útil emprego da inteligência, ausência das paixões e das necessidades materiais. Isso faz a felicidade nos bons espíritos. Quem tem a felicidade suprema? Só os puros, os que fizeram toda a trajetória, os que conhecem todas as coisas, os que amam naturalmente. E nós todos vamos chegar lá. Quantos milênios vai demorar? Depende de nós, da nossa vontade. O sofrimento dos espíritos inferiores, qual que é? Saber que a felicidade existe e não pode alcançá-la. Na verdade, porque eles não conseguem ver que aquele momento que eles estão passando vai passar também. Pensar que a situação é eterna. Aí é um problema também, né, de penas eternas. Não existe pena eterna. As penas serão até a hora que ele cair em si e entender que ele é filho de Deus. Que ele também pode sair daquela situação. Que por mais que tenha errado, existe sim a possibilidade de recomeçar. E que isso se faz principalmente arrependendo, que é o primeiro passo, não é o total. Ter divulgado os seus atos ruins e sentir-se na presença de suas vítimas. Que é algo mais constrangedor de que você fazer algo ruim para alguém e sentir-se na presença desse alguém? Conviver com o remorso e com o arrependimento. E aí a gente sabe que à medida que a gente arrepende, e todos os culpados um dia vão se arrepender, porque esse é um determinismo divino, todos os culpados se arrependerão. Se vai ser hoje, se vai ser daqui a milênios, todos vão se arrepender. Porque essa essência divina ela é muito forte. Por mais que a gente cauterize com as nossas dificuldades, um dia ela vai vir à tona. E aí vai acontecer o arrependimento, que é o primeiro passo e torna mais fácil os outros. O arrependimento não apaga as faltas. Nós tiramos a harmonia da lei, nós prejudicamos alguém, nós temos que voltar para ajudar esse alguém. Olha que lei de amor, gente. Nada de penas eternas. Eu volto e tenho a oportunidade de refazer. Só um Deus de puro amor poderia ter pensado numa lei tão perfeita como essa. Então, são necessários expiar. Eu arrependi? O que é expiar? Eu gosto de trazer a pureza. Expiar, trazer a pureza de volta, né? E reparar. Então, por quê? No livro Boa Nova, tem Jesus explicando para os seus apóstolos, na época discípulos, e um dos discípulos falou assim, mas então, será que sempre vai ter que ter o escândalo? Se alguém matou, vai ter que ter sempre um assassino? Aí Jesus falou assim, não necessariamente. Bastam que os dois se entendam que são irmãos.
Na verdade, se basta que os dois se entendam que são irmãos, basta que se amem, porque o amor cobre multidões de pecados. E quando eu amo alguém, eu não quero o melhor para esse alguém, gente? Porque o amor não é isso? Esse melhor, ele é natural. Quantos espíritos, Jesus é um exemplo, aceitou nos reconduzir de volta aos braços de Deus, nos educando através dos milênios, educando os nossos sentimentos, educando os nossos pensamentos. Ele é um mestre por excelência e continua a nos educar de novo, até que aprendamos verdadeiramente e saiamos de aprendizes, chegando na nossa evolução, cada vez mais perto. Claro que nós vamos chegar pertinho do Cristo, em sentimentos, em moralidade, vai demorar milênios, porque ele continua a evolução dele. E olha que a evolução do Cristo já era, né, porque o Espírito puro, diz, né, na revista Espírita, o que é um Cristo? Depois do Espírito puro, é o grau mais alto que tem. Então, além do Espírito puro, ainda tem umas graduações. Isso é um Cristo. E Jesus é esse ser angélico, que tem nos ajudado no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada. A duração dos nossos sofrimentos é proporcional à dureza dos nossos corações. Né? Fazer o quê? Como diz Emmanuel, que fazer com os espíritos rebeldes que estraçalham todas as possibilidades que são doadas. O que fazer? Né? Deixarmos de ser. Depende do esforço de melhorar-se. Tudo depende de nós. Sempre. Né? Nunca está na mão do outro, está nas nossas mãos, no nosso livre-arbítrio. E aí a gente volta de novo para o Cristo, não é? No nosso vigiar e no nosso orar. O mal é um estado temporário. Gosto que Emmanuel fala assim, que o mal tem a durabilidade e a claridade dos fogos de artifícios. Nada, né, gente? É muito efêmero, acaba logo. É isso que é o mal. E gosto quando o Chico fala também, né, que o mal nada mais é do que o amor fora da lei. Porque tudo vai ter que voltar para a lei maior que rege o universo, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Enfim, todos vamos nos melhorar. Todos vamos. Esse é um determinismo divino e vai se cumprir. E aí, o céu ou o paraíso, a gente já viu que não é um lugar determinado. Tem a ver com a nossa forma de pensar, de sentir, dos nossos comportamentos. Né? Existem lugares, né, que reúnem esses seres que formam lugares muito aprazíveis, mundos adiantados, muito mais do que a Terra. Não é? Então, não possui localização absoluta. São todos os mundos superiores. Nos mundos superiores é o quê? Espíritos superiores. Espíritos superiores já venceram as suas dificuldades. E nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Portanto, nós somos espíritos imperfeitos, caminhando para o mundo de regeneração. E no mundo de provas e expiações, predomina ainda a dor, a lágrima, o mal. Nos mundos superiores, o amor, a bondade, a fraternidade, o respeito. Os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, as afinidades, né, gente? A forma como eu penso, como eu sinto, eu atraio, né, tanto espiritualmente como também no convívio. O que eu gosto? Pode ser considerado um estado de alma.
A felicidade pode ser considerado um estado. E o inferno, né? Nós vimos lá no começo que o Espiritismo já veio falar, não existe. Existem regiões infernais, mas não existe inferno. Não nesse sentido de quê? De penas eternas. Então, não é um lugar circunscrito, apesar de existir lugares tristes, muito tristes, com pranto e ranger de dentes, como Jesus falou. São locais onde se reúnem espíritos sofredores, espíritos que fugiram dessas leis que regem o universo, que agrediram primeiro a eles mesmos, né? Porque ninguém lesa ninguém se lesar a si mesmo. Então, tudo que a gente faz, primeiro a gente faz para nós. Pode ser considerado um estado da alma. Quantos de nós aqui, em momentos de muitas dificuldades, a gente não viveu momentos infernais? Geralmente, sem o consolo da fé, né, gente? Geralmente, sem o consolo da fé. Porque uma das coisas que essa certeza que a vida continua traz uma serenidade diante das dificuldades. Nós não vamos ter problemas, todos vamos ter problemas, dificuldades, mas essa certeza de que nós estamos a caminho, nós estamos trabalhando o nosso processo evolutivo, que nós estamos cada dia trabalhando melhor, por mais dura, e todos nós temos lágrimas aqui, não se engane. No mundo de provas e expiações, quem falar que não tem essas lágrimas nem dificuldades, não está no mundo de provas e expiações. Agora, a maneira como eu lido com essas dores, e o conhecimento do Paracleto que Jesus falou, né? Do Espiritismo, que nos esclarece e nos consola, que nos diz que todas as dores têm um porquê de ser, que a maneira como eu recebo essas dores, se é uma maneira rebelde, as dificuldades, eu me resigno, eu aceito, eu sei que isso vai ser efêmero, já é uma outra postura diante da dor. E aí, gente, eu trouxe em que pese a diversidade de gêneros e graus do sofrimento de espíritos imperfeitos, elaborado por Kardec e os espíritos superiores. Toda imperfeição traz sofrimento. Por que sofremos? Porque temos imperfeições. O que são essas imperfeições? São comportamentos, pensamentos e comportamentos que diferem da lei do amor, de justiça e de caridade. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o castigo nas consequências naturais, não é? Tudo que eu faço, antes eu pensei, eu senti, já está escrito, escrevi, né, no meu perispírito antes de fazer. Por isso que eu falo, antes de lesar o outro, eu já lesei a mim mesmo. Está aqui escrito no meu perispírito, o que eu já fiz, deixei de fazer. Toda imperfeição, como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada indivíduo, porque aí nós estamos dentro da lei de causa e efeito. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeitos da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, todos nós, através da nossa vontade, e aí eu lembro Joana de Ângeles, que fala assim, que a nossa vontade é fraca porque nós usamos pouco. Passemos a usar mais a nossa vontade, que ela vai ficando mais robusta também. Não é? Aí o purgatório também não é um lugar determinado, são locais onde reúne espíritos imperfeitos como nós, né? A Terra é um exemplo de purgatório. Então, nós estamos nesse processo de transformação de um mundo de provas e expiações, onde ainda prevalecem as dores, as lágrimas, para o mundo de regeneração, onde vai prevalecer o bem. E é por meio do progresso moral. Nós vamos atrair os bons espíritos
e vamos afastar os maus. Quem são os maus espíritos? Todos aqueles rebeldes que não querem aprender. A terra será habitada pelos bons, que promoverão o progresso da terra. O progresso já está aí, né, gente? E os maus serão julgados fora? Lógico que não. Isso é incompatível com a bondade e o amor de Deus, nosso Pai. Os maus vão auxiliar o progresso em outros mundos. De novo, como diz Emmanuel, o que fazer? Né? Com o espírito rebelde que se nega a caminhar. Deus tem os mecanismos de nos fazer caminhar. E realizarão as tarefas penosas. Quando a terra estiver transformada em morada do bem, o homem deixará de ser infeliz. E aí eu trouxe Emmanuel falando que existe só um determinismo. Que o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge das catástrofes em busca de uma vida melhor. Nós. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Que bacana, né? Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. E esse determinismo do amor e do bem estejam com todos nós, né? Que a paz inexcedível do Cristo de Deus seja com todos nós, encarnados e desencarnados. Boa noite, muito obrigada.